Bem-vindo a mais um vídeo onde você sai do zero até o mercado de programação. No vídeo passado aprendemos a controlar o fluxo em uma aplicação. Hoje vamos melhorar isso, tornando o código mais dinâmico, fazendo uso de listas e funções. Para isso vamos seguir utilizando viagem como exemplo. E para viajar a gente precisa lidar com muitas variáveis, tem destino, tem preço, hospedagem, tudo isso. O código precisa ter um fluxo para lidar com todas essas questões. Então já estou aqui com o Java aberto e vamos começar a criar esse fluxo. Primeiro começamos com uma lista. Então falando em lista, primeiro vamos começar criando uma lista de destinos, onde ela vai armazenar todos os nossos destinos, os destinos onde queremos ir na nossa viagem. Não só tendo a possibilidade de adicionar, como também tendo a possibilidade de remover. Então criamos um array list, onde ele vai receber aqui entre maior que e menor que o tipo dessa lista. Então vai ser uma lista de string e no nosso contexto um destino é uma palavra, né, que vamos estar nomeando. Então destinos é igual a new array list. Criamos esse array e entre parênteses vamos ter os elementos, né? Vamos iniciar ele com 0 elementos, vamos iniciar ele vazio. E aí a gente pode começar aqui já adicionando destinos. Como a gente faz isso? A gente chama a nossa variável, que é uma array list, que nomeamos de destinos, e aí chamamos ela aqui, dizemos destinos.add. E aí ele já dá aqui, ó, add recebe como parâmetro, ele vai receber uma string e, ou seja, uma string qualquer e, né? E essa string a gente vai dizer que é o nome do nosso destino. Então ela vai adicionar na lista de destinos a string Recife. Não só isso, como ele também vai adicionar na nossa lista de destinos o destino São Paulo e o destino Rio de Janeiro. Então nossa lista de destinos, quando a gente inicia a nossa aplicação, ele vai passar pela linha 6, 7 e 8, adicionando já de cara esses três destinos. E aí já aprendemos que para exibir a gente usa o system.out.println, passando destinos, né, que é a nossa variável, ponto e vírgula no final sempre. Executamos e aqui temos. Então temos aqui entre colchetes os nossos destinos, né, porque é uma lista, então ele meio que está simulando ali uma listagem. Então Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, né, a nossa lista base. Isso ele exibe diretamente cada string que foi armazenada na nossa lista. Mas e se caso quisermos visualizar item a item com uma mensagem customizada? E para isso nós utilizamos uma estrutura que já aprendemos, que é o for, pois o for vai nos permitir acessar item a item através do índice e manipular ele da maneira que desejarmos. Então criamos aqui um for simples com a variável auxiliar chamada i do tipo inteiro, onde enquanto destinos.size for maior que i, ponto e vírgula, nós fazemos i mais mais. Então, faltou o igualar ele a zero, né? A gente não havia inicializado a nossa variável i. E basicamente, destinos.size pega o tamanho da nossa lista. Então, como no momento temos 3 itens na nossa lista, o tamanho da nossa lista é 2. 3, né? Mas 2 por quê? Porque ele vai do 0, 1, 2, né? São 3 elementos, mas o 0 é o primeiro item da lista. Então, é 0, 1, 2. E o i começa em 0, então é 0, 1, 2. E aí criamos nossa mensagem customizada, onde escrevemos dia mais ir mais um, pois a gente está supondo aqui, né, na teoria em que vamos nos destinos passar um dia em cada destino. Dia mais o valor de i, se ir começa em 0, não existe dia 0, existe dia 1, então i mais 1, então dia 1, 2 e 3, pois o i vai chegar até o 2. Então dia 1 e o nome do destino aqui, que vai ser como destinos.get na posição i, né, no índice i. Para acessar um item da lista, nós acessamos através do seu índice, da sua posição. Se a lista começa em 0, então temos um item na posição 0, um item na posição 1 e um item na posição 2. E a gente sabe que o i ele vai no 0, vai no 1 e vai no 2. É uma variável auxiliar que vai seguindo o índice da nossa lista. Então, quando fazemos os destinos .get e a gente poderia muito bem aqui passar 2. Então ele todas as vezes que executar o for, ele vai pegar o item no índice 2, né, no index 2. Mas não é o nosso objetivo. Se a gente quer algo dinâmico, a gente quer sempre o item que está no índice i. Então a gente vai ir item a item na lista. Nós executamos e aí temos, né, dia 1 Recife, 2 São Paulo, 3 Rio de Janeiro. E aí com isso percorremos a lista sempre comparando enquanto o i for menor que o total de destinos, onde o total ele é acessado pelo atributo size da nossa lista. Então, destinos.size nos retorna o total de atributos, né? Em resumo é isso. Por exemplo, a gente poderia facilmente fazer o quê? Se i for igual ao número 2, ou seja, no momento que chegarmos no índice 2, usar o set, né, que é definir,
E aí o set ele fala o quê? Ele recebe dois parâmetros, o index e o elemento, né, que é uma string. Setamos no índice 2 o elemento. Então sempre que chegarmos no índice 2, o destino que ali está sempre vai ser alterado para Minas Gerais quando esse for aqui executar. Quando executarmos, ele vai definir o destino no índice 2 como Rio de Janeiro, mas quando ele executar o for e for o índice 12, ele vai exibir Minas Gerais. E aí temos aqui, ó, dia 1 Recife, dia 2 São Paulo, dia 3 Minas Gerais, pois ele foi substituído, né? Vou apagar aqui, que é só para vocês verem como a gente manipula item por item numa lista. Mas a gente também tem outras manipulações, como por exemplo, se quisermos dar um destinos.remove, e aí ele recebe aqui, ó, um index ou um object. Então o que acontece? Aqui ele vai buscar São Paulo dentro de destinos, e se ele encontrar, ele remove. Então, dia 1 Recife, 2 São Paulo, 3 Rio de Janeiro, e depois ficou dia 1 Recife, dia 2 Rio de Janeiro. Porque ele removeu São Paulo e reordenou cada item no seu índice, pois é uma lista de strings, não pode haver valores nulos. E caso você queira adicionar um novo destino, porém não quer ele em último, já que todo novo item vai para o fim da lista, né? Então adicionamos Recife, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro, e aí você percebe que cada item vai sempre para o final da fila. Se você não quiser que isso ocorra, ou seja, você quiser adicionar o item no índice específico, nós podemos dar um destinos.set, o mesmo set que usamos ali como exemplo para dar uma substituição no valor de São Paulo. Nós podemos, por exemplo, dar um set 0 Minas Gerais. Então, Recife vai deixar de ser o primeiro item, vai passar a ser Minas Gerais. Então, dia 1, Minas Gerais, dia 2, Rio de Janeiro. E se a gente quiser que durante a execução a gente veja se determinado item existe nessa lista, o que é que a gente faz? A gente usa uma propriedade de destinos que é o ponto contains. Então, se destinos contém Recife, diz o seguinte, quando a gente executa isso, ó, ele retorna true, ou seja, ele retorna um booleano se a lista contém o elemento específico. Então, a gente põe isso aqui no if, ó. Se destino contém Recife, a gente exibe o quê? Recife na lista. Então, se a gente tem Recife na nossa listagem, a gente exibe essa mensagem. E essa mensagem ela ocorre antes da gente substituir por Minas Gerais. Então, vou executar. Dia 1, Recife. Dia 2, São Paulo. Dia 3, Rio de Janeiro. Recife confirmado na lista, porque conteve Recife. E depois substituímos. E quando executamos o for novamente aqui para verificar os itens da lista com a nossa mensagem customizada, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Recife foi removido. Você pode adicionar, remover e verificar se um item existe na lista. E a partir desse momento a gente vai partir para funções para deixar esse código mais organizado. Mas o que são funções? Funções são blocos de código que você cria para um propósito e reutiliza ele quantas vezes precisar. Se a gente abstrair sintaxe que é diferente de linguagem para linguagem, temos que nos atentar apenas a um detalhe, né, na sintaxe do Java, o tipo de retorno, pois uma função precisa ter um tipo de retorno no Java. Ou caso você não queira retornar nada, por exemplo, se você quiser só imprimir no terminal, e aí temos como se fosse um tipo específico para isso. Então vamos criar uma função que mostra os destinos da nossa viagem. Porque, por exemplo, vocês viram que para eu exemplificar aqui o nosso for, eu dupliquei, né? Então a gente repetiu esse for. E se a gente tiver isso numa função onde eu só crio uma vez e chamo ele quantas vezes eu quiser. Então, vamos abstrair a seguinte parte, public static. Você não precisa se atentar agora a para que serve isso, mas logo após o static você põe um tipo de retorno. Como eu disse, quando a gente não quer de fato retornar nada, a gente chama de void. Então ele não vai ter um tipo de retorno. Logo em seguida ao tipo, a gente tem o nome dessa função. E o nome dessa função aqui vai ser mostrar destinos. Essa função vai receber como parâmetro, ou seja, como dados para executar essa função, ela recebe o que? Ela recebe uma lista qualquer chamada de lista, e o que essa função vai fazer é um for, que para cada destino dentro de lista, então isso aqui é para cada item dentro da lista, né, que a gente chama de destino, a gente vai executar o seguinte, .println, destino, cada item da lista que a gente nomeou de destino, a gente vai imprimir no terminal com a string destino concatenada. Então imagina, se toda vez que a gente precisasse imprimir os itens da lista, a gente precisasse escrever o mesmo for, né? Sair reescrevendo o mesmo código. Em repetições mais complexas, ficaria um código extremamente grande e repetitivo. A partir desse momento, surgem as funções, né? Que vai servir para a gente reutilizar esse bloco de código. Eu já posso substituir pelo seguinte, mostrar destinos, passando como parâmetro uma lista do tipo string. Nesse caso, a nossa lista que a gente vai passar é destinos. Então, passando destinos como parâmetro,
a gente vai exibir aqui, vamos exibir aqui novamente, mostrar destinos, passando destinos. Então vamos executar e destino Recife, destino São Paulo, destino Rio de Janeiro, Recife confirmado na lista e o mesmo código, né? A gente só reaproveitou. Agora vamos criar uma outra lista. Vamos criar agora uma lista de gastos. Então uma array list. O tipo dessa lista. Quando a gente está falando de gasto, a gente está falando de dinheiro. Dinheiro é um número. Nesse caso vai ser um double, porque a gente precisa dos números das casas decimais, né? Então, os centavos. E os centavos vai de 1 centavo até 99. Então, uma lista do tipo double, chamada gastos, é igual a new array list e ela começa vazia. E aí criamos aqui, ó, gastos.add R$ 234. Isso aqui, por exemplo, foi a passagem, foi o hotel. Então estou botando aqui um comentário só para a gente identificar com o que foi cada gasto. A gente tem agora a nossa lista de gastos. Agora queremos saber o total que gastamos. E para isso a gente vai criar uma função que calcula o total de gastos. Basicamente a função vai fazer o quê? Vai pegar todos os elementos da nossa lista e vai somar. Se a função vai pegar todos os elementos da nossa lista e vai somar, a gente já está falando de número. Nesse caso é double. Então a gente vai fazer o seguinte. Essa função vai retornar um double. Ou seja, o tipo dessa função é um double também, né? Total gastos é o nome da nossa função. Então, total gastos recebe uma array list double, que é os gastos. E aí, se você reparar, só de criar a função ele reclama. E o que é que ele está reclamando? O seguinte, esse método deve retornar um resultado do tipo double. E no momento ele não retorna nada, como se ele fosse um void nesse caso. Então, tanto que se a gente trocar para void, ele para de reclamar, porque ele não espera retornar nada. Mas como é um double, ele já começa a reclamar do seguinte, ó, não está retornando nenhum double aqui. Então, no momento que a gente retorna um double, ele para de reclamar. E como é que a gente vai fazer o cálculo do total? Bom, primeiro a gente criamos uma variável double chamada gastos. Não pode ser gastos, porque gastos já é o nome do nosso parâmetro, então ele não entende, vamos chamar de total. Ele vai achar que você está reescrevendo, né, a variável gastos. Então, um total, a variável total, e vamos fazer aqui um valor, um for que diga onde ele vai ter um gasto, na nossa lista de gastos. Então, para cada item da lista de gastos que estamos chamando de gasto, cada item, a gente vai fazer o que? Vai dizer que total é mais igual a gasto. Esse mais igual a gente já viu, é basicamente a mesma coisa que fazer total é igual a total mais gastos. E no final, de vez de retornar zero, como a gente está fazendo, a gente retorna total. Então, sempre que a gente quiser retornar o total de gastos, a gente chama essa função passando a nossa listagem de gastos. A gente pode fazer uma variável double chamada total, onde essa variável ela é igual ao total gastos, que é a nossa função, que recebe gastos, que é a nossa lista, como parâmetro. Como ele retorna um valor, a gente está dizendo que esse valor retornado vai ser igual, ou seja, vai ser atribuído à nossa variável total. Então aqui a gente só precisa imprimir total, que a gente vai ter o total, mais total. Então quando a gente executa, a gente vai ter todo aquele código que já estava sendo feito, mais o total, que deu 363. Vamos trocar aqui que a passagem na verdade foi 500, o hotel, para ser mais justo, foi 294 e a alimentação foi 85. Quando a gente executa, 913. Vamos adicionar aqui mais um gasto. Então, gastos.add, teve aqui mais 120,98 centavos de lazer, né? Então, lazer. E aí agora dizemos o seguinte, total, que já continha o valor total, agora na verdade é igual a própria variável novamente. É só recalculando com a adição desse novo valor gastos. Então, sempre que quisermos, é isso. E se a gente quiser criar uma função que chama uma função, é possível? A gente vai criar uma função aqui, boolean, né, que retorna um booleano, que essa função vai ter o seguinte papel, pode viajar. Então o nome da função é pode viajar. E o que é que ela recebe como parâmetro? Ela recebe o seu saldo, ou seja, quanto você tem, e uma lista que é os gastos. Para você calcular se pode viajar no nosso contexto, você precisa ter x valor de saldo, e esse saldo ele tem que ser maior que o total de gastos previsto, né? Então, para poder viajar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar se saldo ele é maior ou igual a os gastos. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa calcular o total de gastos para saber se ele é maior ou igual ao saldo. E para isso a gente chama a nossa função total gastos. Então, saldo ele é maior ou igual ao número retornado por total gastos, porque é um double. Então, o valor double aqui é maior ou igual a esse valor double. Se for, ele pode viajar. Como nossa função retorna booleano, nós podemos usar ela como comparativo. Se pode viajar, passando o próprio saldo e gastos, então
a gente retorna o seguinte: pode viajar. E se ele não puder, juntar mais uma grana. Então, se ele não pode, a gente lança esse else aqui que dá qualquer mensagem. Então a gente executa. Quando executamos, ele diz o seguinte: pode viajar. Porque aqui no if ele chamou a função pode viajar e ele deu verdade, e aí ele entrou dentro do if. Nosso total de gastos tinha dado 1034. Então se a gente falar apenas que o nosso saldo é de 1033, executamos e vamos juntar mais uma grana. Não é possível viajar ainda, porque quanto a gente tem ainda é menor do que o gasto previsto. Enfim, as possibilidades elas são infinitas. E aí, a partir disso, a gente consegue aumentar o nosso sistema cada vez mais e mais. Então, a gente acabou de montar um código super dinâmico, bem reaproveitável, onde a gente pode estar reaproveitando nossos códigos, né? São blocos reutilizáveis. Mas a gente não para por aí. No próximo módulo, no próximo vídeo, vamos organizar tudo isso de uma maneira bem melhor, utilizando classes e objetos, que é um conceito extremamente importante. E aí, a partir desse momento, a gente vai estar adentrando conceitos bem mais avançados, que são um grande alicerce para as arquiteturas de hoje em dia. Então a gente se vê no próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora pra cima.